Homem de confiança do ex-prefeito Arivec, William Molina deixou na manhã desta segunda-feira a Secretaria da Fazenda e Gestão Estratégica aqui do município de Brusque. Entre os motivos apontados por sua saída estão algumas divergências de ideias com a atual gestão interina do prefeito André Vec e também a exoneração de servidores de confiança que são filiados ao MDB, partido que Molina é presidente do diretório municipal e também partido que é filiado o ex-prefeito Arivec. Vale lembrar que estamos na iminência de uma eleição suplementar que está marcada para o dia 3 de setembro. Informações de bastidores são que William Molina seria um dos candidatos nessa eleição, claro, com toda a composição política que ainda tem para acontecer daqui a 2 meses. Está conosco hoje, atendendo a reportagem da cidade, o William Molina. Molina, boa tarde. Você, qual foi o motivo dessa saída da prefeitura? Boa tarde. Um momento bastante difícil, né, na minha trajetória, quando a gente se afasta de algo que a gente se dedicou por tanto tempo, né? Foram 6 anos e 6 meses praticamente, desde o processo que eu fui para o SAMAI também. E é óbvio que a gente chega no momento, né, que a gente tem que optar por uma questão de definição até no âmbito político e no âmbito profissional. Eu sempre tive uma dedicação muito grande ao meu trabalho, né? Tive a preocupação de devolver aos brusquenses um trabalho com correção, com transparência, com lealdade, com honestidade. E nesse momento, né, com a troca de prefeito, a cassação injusta do nosso prefeito Arivec e a substituição, né, pelo presidente da Câmara, o André, ocasionou alguns transtornos, algumas mudanças na direção da nossa gestão, que obviamente não estavam dentro do meu pensamento, dentro da minha condição de aceitação. Então essas divergências foram se tornando cada vez maiores, a gente tem opiniões diferentes, obviamente, né, com todo respeito ao atual prefeito, mas algumas condições que ele está colocando, né, que realmente não estão em consonância com as minhas ideias de gestão, com todo o processo de planejamento que nós havíamos feito para o governo Arivec. Nós temos um grande projeto, que é o Brusque 2030, que nós temos que seguir numa direção para que a gente alcance as metas, alcance o sucesso desse projeto, o objetivo final, né? E realmente esse processo estava mudando de direção. Diante disso, né, além, é claro, da demissão de vários profissionais que estavam no governo, bons profissionais, né, competentes dentro das suas áreas, não posso deixar de citar nesse momento o advogado Paulo Maia. Ele estava comigo no SAMAI numa época muito difícil, onde nós tivemos que fazer uma mudança em toda a estratégia de gestão do SAMAI. Nós tínhamos N problemas que nós conseguimos resolver juntos, né? E a semana passada ele foi exonerado por questões de trocas políticas que eu não concordo. Então, o Djalma, que era o nosso diretor de patrimônio, um servidor exemplar, sempre com trabalho em dia, claro, com seus erros, seus acertos, como todos nós, nas nossas profissões, mas também não concordo, e essas questões foram se agravando, foram aumentando, né? Chegou o momento, então, eu como presidente do partido, do Diretório Municipal de Brusque, né, do MDB, não posso ficar de braços cruzados, né, vendo essas coisas acontecerem. A decisão de sair da prefeitura, de sair dessa secretaria, partiu de você ou foi algo em comum acordo, pensado aí, tanto do lado do prefeito interino quanto o seu? Não, eu realmente tomei a decisão, eu pensei muito, né, diante de todas essas situações. A gente teve um momento de reflexão maior agora, quando eu estive participando de uma comitiva brusquense, que a gente trouxe N novidades, tecnologias, conhecimento, e a gente montou projetos para que nós pudéssemos dar encaminhamento à nossa cidade. Mas quando eu cheguei na terça-feira desse projeto do que a gente teve na Alemanha, né, fazendo essa visita, com bastante consciência, bastante tranquilidade, não é motivo para briga, para discórdia. Eu acho que a gente tem a opinião diferente, nós temos divergências de ideias, divergências no conceito de gestão, de planejamento, de administração, mas nem por isso nós somos inimigos, né? O André, ele começou na prefeitura como meu estagiário, depois subiu, conseguiu galgar
por sua competência, né, outros cargos ainda melhores dentro da prefeitura, chegando inclusive a ocupar o meu lugar quando eu estive em tratamento para a doença em 2020. Então, diante da sua capacidade profissional e da sua competência dentro do âmbito que cercava, ele na época demonstrou tudo isso e obviamente teve as suas oportunidades, né? Avançou num processo, a gente fica muito contente quando, né, o aprendiz vira tão, né, consegue reverter uma situação de aprender bem e conseguir, com a sua competência, com a sua capacidade, evoluir a tal ponto. Então, respeito muito o André, é uma pessoa que tem total condições de aplicar um bom trabalho, mas, obviamente, eu não posso ficar ao lado, neste momento, né, de uma situação que eu tenho essa divergência tão clara de ideias, opiniões, e em relação à condução da gestão administrativa da prefeitura, como está sendo agora. Como você falou, o André começou na prefeitura ao seu lado, né, ali na diretoria, depois assumiu a secretaria quando o senhor esteve em tratamento de saúde. Fica algum tipo de arrependimento, alguma coisa do passado mal resolvida ou tudo já resolvido? Não, de forma alguma. Eu acho, né, todos nós, em vários momentos da nossa vida, nós temos oportunidades, as portas se abrem, a gente acaba ocupando o nosso espaço, e é o que aconteceu com o André. É um profissional, como eu disse antes, competente, um rapaz bastante inteligente, se preparou, fez inclusive um curso de graduação na área da gestão pública, tem se preparado, acho que está em meios aí de apresentar a conclusão, inclusive, na pós-graduação. Ele está numa preparação contínua, né, para administrador público, para que tenha uma carreira pública, né, uma carreira política, assim como em vários momentos que nós conversávamos no passado, ele já havia apresentado. Eu não tenho mágoa nenhuma, eu acho que é um processo natural do ser humano evoluir, crescer, ocupar os seus espaços, né? Claro que daí nós, como eu disse, algumas divergências, tudo a seu tempo, né? Eu acho que nós temos que aprender a esperar o tempo que nos é oportuno. Obviamente que essa situação do Arivec sendo cassado, né? O Ari conquistou o cargo de prefeito através de uma votação bastante expressiva, aproximadamente 25 mil votos na última eleição, praticamente não, o dobro do que o segundo e o terceiro colocado. Então, o cargo de prefeito de Brusque hoje é do prefeito Arivec, né? A forma como ele foi cassado, uma injustiça sem tamanho, uma descabido, na verdade, né? Se a gente tratar da questão legal do processo, a gente chega à conclusão que não existiu a mínima ilegalidade ou qualquer condição que pudesse levar a essa cassação. Sabemos que houve, durante todo o processo eleitoral da eleição presidencial, uma movimentação muito grande por parte do proprietário da Havan, né, o Luciano Hang, no sentido de favorecer ou pedir votos ao presidente Bolsonaro, e isso causou um constrangimento junto ao governo federal e também junto ao STF, né, que levou esse momento, na minha opinião, obviamente, né, não deveria ter acontecido, que foi a cassação do Ari, que a grosso modo podemos dizer que foi por tabela, né? Eles estavam, obviamente, em busca da inegibilidade do Luciano Hang, e obviamente como o Ari estava envolvido, né? Mas se a gente vê as provas, se a gente vê os documentos que foram anexados aos autos, todas as relações elas são diretas à eleição presidencial e não à eleição municipal que aconteceu em 2020. Inclusive, alguns documentos que foram anexados ao processo, eles são claros e evidentes que tratam-se de uma eleição em nível nacional e não uma eleição municipal. Quando se fala do uso de aeronaves, né, para a campanha municipal, o que nós podemos imaginar? Um avião pousando na Santa Luzia e depois decolando na Santa Luzia e pousando no Bateias. É inimaginável uma condição dessa, né? Mesmo com o uso de helicópteros que fossem, né? Mesmo nessa forma, a gente não consegue imaginar. Então, quando ele fala em uso de aeronaves para a campanha, que causou esse desequilíbrio eleitoral, não faz o mínimo sentido, né? Uma outra questão tratada nos autos, a questão da quantidade de
de likes, de compartilhamento que houve nas redes sociais do Luciano, né? Eles falam ali na questão de quase 1 milhão de compartilhamentos. Brusque tem 140 mil habitantes, 70 mil votantes. Qual é o impacto que tem isso? O próprio Google, através das estatísticas, mostrou que a quantidade de pessoas dentro da nossa região, dentro da nossa cidade, que fizeram isso foi muito pouco. Então, o impacto disso na eleição municipal a gente pode desprezar praticamente, né? Mas é claro, vamos respeitar a justiça. Eu acho que se nós vivemos num país, né, que nós temos a democracia em vigor, nós temos as leis para serem respeitadas, nós não podemos pregar uma coisa e fazer outra. Vamos respeitar. O Ari entrou com todos os processos para tentar reverter essa situação, pedindo uma cautelar, pedindo a liminar para que pudesse voltar ao cargo. Ainda existe essa possibilidade, né? Mas diante da marcação agora da data da eleição, nós também temos que tomar as nossas providências, fazer os nossos ajustes dentro do próprio partido, conversarmos com outros partidos, né? Uma vez que a proximidade da eleição é muito pequena, né? Nós temos aí praticamente 60 dias, nem sei se chega a tudo isso agora, mas a gente, como pré-candidato, né, a essa condição, primeiro temos que botar o nosso nome à disposição do partido durante as convenções que vão acontecer no final do mês e, obviamente, posteriormente, fazemos então as conversas com os partidos para que a gente possa compor um grupo político para poder voltar à prefeitura. Antes de entrar nesse assunto da eleição propriamente, acho que chegou a luz, há uma expectativa ainda do prefeito Ari de reverter a questão da cassação. Claro, tem uma liminar para ser julgada no Supremo Tribunal Federal, né, pelo ministro Cássio Nunes. Enfim, há uma expectativa de que essa eleição não ocorra, que essa liminar seja favorável ao Ari, ou nesse momento o desenho se mostra para que a eleição aconteça e essa condição que está posta hoje permaneça? Bom, até sexta-feira a nossa perspectiva, né, era muito grande em relação a essa liminar. Até porque seria revertido essa injustiça tamanha que foi cometida com o nosso prefeito Ari, ele retomaria o cargo, o Brusque retomaria a normalidade, a gente poderia terminar o mandato e colocar, obviamente, no próximo ano, né, à disposição da população o nome do próprio Ari, que pudesse concorrer à reeleição, e a população iria julgar se foi um bom mandato ou não, e aí, obviamente, isso é um processo normal. No entanto, com a cassação, e chegando o dia 30, que foi a sexta-feira da semana passada, o nosso judiciário entra em recesso. Obviamente que todos os processos no judiciário a gente sabe que já são um pouco mais demorados, né? E com o recesso a perspectiva é ainda menor, né? Para que saia essa liminar agora durante esse período de recesso, a gente fica com uma perspectiva muito menor do que nós tínhamos até sexta-feira. Então, diante desse quadro, é óbvio que nós não perdemos as expectativas, né? O nosso grande desejo, o desejo do nosso grupo, o desejo de Brusque, eu acho que é evidente, todas as pessoas que nós falamos na comunidade, nós vemos participando de vários eventos aí nos finais de semana, participamos junto na praça agora, nós tivemos ali um momento no sábado onde o ACIB fez um momento bastante importante junto às cooperativas de crédito, ou seja, em todos os lugares que nós vamos, o sentimento é esse. Né? Mesmo que muitas pessoas não concordem com a nossa gestão, não está muito boa aqui, ou não está boa ali, tem que melhorar aqui ou melhorar ali, mas é unânime a forma das pessoas se aproximarem da gente e dizer que o Ari foi cassado de forma injusta, que deseja participar da eleição para reverter essa injustiça, né? Então todo esse processo é um processo que mexe muito com a gente. Então a expectativa de uma liminar, para responder diretamente à tua pergunta, ela é muito menor agora nesse período de recesso do que a expectativa que nós tínhamos até o dia 30 do mês passado. E essas composições para as eleições, né, caso o prefeito Ari não consiga voltar antes da eleição, o MDB hoje ele já tem um nome de pré-candidato, são alguns nomes, como é que está essa composição, e também com outros partidos? Vocês já conversaram com outros partidos? Se fala muito do vereador Simas, por exemplo, que hoje está no PP, que caminhou ao lado do prefeito Ari. Como é que estão essa composição aí para nomes e partidos, e o MDB será o protagonista em uma chapa nessa eleição? Com certeza, o MDB terá
já nome para essa eleição, isso o próprio prefeito Ari, e até por uma questão de consideração, respeito que nós temos pelo nosso prefeito, que é o líder hoje, mesmo eu sendo presidente, o Ari é o grande líder do MDB, tanto em Brusque quanto no estado de Santa Catarina. E é uma decisão do partido que nós teremos sim candidatos, né? Hoje já foi divulgado em diversas oportunidades pela imprensa, a preferência do Ari é para o meu nome como pré-candidato, coloquei-me à disposição para que ele pudesse fazer dessa forma, mas obviamente, como eu disse antes, tem todo um processo junto ao partido, a aceitação do nome, a nossa convenção que deve ocorrer dentro do prazo estabelecido em lei, né? Então todo esse procedimento vai acontecer, eu acho, da forma mais natural possível. As pessoas às vezes nos questionam, até dentro do próprio partido, né? Por que ainda não foi feito essa decisão, Pessoal, nós estamos num momento onde nós precisamos unir forças para recuperar o mandato do Ari. Então, eu sempre digo, muitas pessoas às vezes me cobram como presidente do partido, mas por que não houve conversas com partidos aliados? Nós temos que respeitar o momento do cidadão Arivec. Muitas pessoas entendem que o prefeito é uma figura política e até confundem. Esses dias eu cheguei ao cúmulo de fazer uma comparação, né, que o Ari não é um objeto. O prefeito da cidade não é uma planta, não é um imóvel, ele é um ser humano, com todos os sentimentos de um ser humano que foi injustamente cassado pela justiça, afastado do seu posto de trabalho, que foi dignamente conquistado através do voto. Então isso nos causa uma estranheza por parte de alguns, que nós ainda não começamos as conversas, que nós ainda não estamos tratando com parceiros ou com partidos aliados, mas é justamente por isso, por respeito ao nosso prefeito. Ele é um ser humano com sentimentos, assim como nós, que ficou muito magoado, muito chateado com toda essa questão que foi cometida com ele, pela injustiça, porque se há um sentimento de uma situação que seria provável, houve um erro na gestão, ou vamos falar claramente, algum tipo de corrupção, algum tipo de desvio, Nunca houve em 6 anos e 6 meses, desde o Dr. Jonas, qualquer alegação mínima que fosse. Então, numa situação como essa, de completa injustiça, cassado pela participação de um empresário, isso aconteceu em todos os municípios do Brasil. Em todos. Então todos os prefeitos teriam que ser cassados, em mais ou em menos escala. Mas aconteceu. Então, se nós fôssemos levar por esse lado, imagina a situação que o Ari enfrenta, pessoalmente. Uma pessoa de bem, uma pessoa que saiu da prefeitura com as mãos limpas, mas de certa forma, e conforme disse a imprensa e toda a comunidade, né, ele saiu porque foi afastado por um motivo judicial. Então realmente, o Ari merece as nossas considerações. Estou aqui para me solidarizar com o Ari, para dizer para ele que tem o meu apoio, a minha lealdade, ficarei ao seu lado até o último minuto, seja como for. E há alguma possibilidade do prefeito André Vec caminhar junto a vocês na eleição? Existe. Depois que foi marcada a eleição, nós começamos aí sim, né, juntamente com o próprio Ari Vec, que é o nosso prefeito, as conversas com os demais partidos, as conversas dentro do partido. Essa semana nós devemos ter uma reunião do MDB para tratar das preliminares, né, dos conceitos, da intenção de cada um dos nossos filiados, né? Nós temos 2 vereadores na cidade, o David Júnior e o Nick Imhoff, né, que tem nos representado muito bem na Câmara, o David inclusive assumindo a presidência da Câmara. Nós temos outros filiados que concorreram a vereador na última eleição, que participam efetivamente do processo dentro do nosso partido. Então isso, a partir dessa semana, nós temos secretários que fazem parte da gestão, inclusive alguns que foram afastados pelo próprio André, que são importantíssimos, né, nesse processo. Então a gente vai chamar todos para uma conversa a partir dessa semana, porque agora sim se tornou o momento da gente conversar, fazer o alinhamento necessário, fazer as mudanças que forem necessárias para que a gente possa, né, ter uma eleição que vai acontecer no dia 3 de setembro da melhor forma possível.
Vinculou-se uma notícia que o governador Jorginho Melo apoiaria o André Vecchi a reeleição, né, ou a continuidade do cargo nessa eleição suplementar, e que o PL também deve estar junto. Vocês já conversaram com o governador, o Ari, que é uma pessoa que já teve uma certa proximidade ao Jorginho, conversou com ele, pretende conversar, como é que vai se dar esse trato com o governo do estado? Bom, é uma questão acho que de respeito, né, essa conversa vai acontecer, ela já inclusive aconteceu no momento oportuno e vai voltar a acontecer. Se nós lembrarmos na eleição, tanto para governador quanto para senador, que aconteceu recente, o Ari foi o primeiro prefeito de uma cidade grande como Brusque, hoje nós estamos entre as 10 maiores cidades de Santa Catarina, a apoiar diretamente a candidatura tanto do Jorge Seife, nosso senador, como o Hermes, que é o suplente, o Hermes Clã, que é o nosso suplente aqui em Brusque, né? Assim como a candidatura do governador Jorginho Melo. Eu acho que o Ari já conhecia o Jorginho, né? Na época que o Ari trabalhava com o Luiz Henrique, em Florianópolis. Então, eu acho que esse reconhecimento por parte do governador e do próprio senador da República, ele vai vir com o tempo. Existe, é claro, um diretório local do PL em Brusque, a gente tem respeitado isso, tem respeitado a autonomia que eles têm na cidade, então quanto a isso, a gente sabe das conversas que estão havendo com o próprio André Vecchi, no sentido de compor daquele lado uma chapa que seria concorrente, né? Porém, a gente confia muito nessa questão do reconhecimento, né, do próprio governador Jorginho Melo, assim como do senador Jorge Seife, e do próprio presidente Bolsonaro, do PL, em relação a esse apoio que foi dado pelo nosso prefeito à época da eleição. Então, só que é o momento de nós respeitarmos essas posições, né? Tem um presidente do partido do PL em Brusque hoje, que representa o partido, que está bem próximo ao prefeito André Vecchi, e que tem feito uma conversa, né, de proximidade, de composição junto àquele grupo, né? Nós não estamos distantes daquele grupo, nós temos conversado também. Hoje de manhã saí da prefeitura apresentando a minha carta de exoneração ao prefeito André Vecchi, sem nenhuma briga, sem nenhuma mágoa, até pelo reconhecimento que ele teve em relação às oportunidades que eu havia dado no passado para que ele pudesse chegar ao momento que chegou. Então eu acho que tudo isso agora vai para uma composição política, né? Porque agora nós estamos num momento realmente político, digamos assim, né, de eleição, política eleitoral, digo assim, né, para que a gente tenha a possibilidade dessas definições. Então, eu acredito sim que a gente forme um grupo, né, um grupo de direita que tenha as mesmas ideias, os mesmos alinhamentos políticos, né? Diferente, porque muita gente confunde, mas se o Molina não está alinhado na gestão com o André, é possível uma composição política? Claro, com certeza. Essa composição política, ela depois, obviamente, vai levar a um planejamento estratégico para a gestão, vai levar aos modelos, né, aos planos de ação que nós vamos implementar, e, obviamente, nós seguiremos juntos, assim como nós já tivemos no passado. Eu e o André tínhamos um alinhamento em relação à gestão bastante grande, tanto é que trabalhamos juntos durante todo o governo do Dr. Jonas, né? E depois fizemos a condução para que o André pudesse nos representar no Legislativo, através de sendo candidato a vereador e, consequentemente, se elegendo, né? Mas esse alinhamento político, ele ainda é possível. É óbvio que depende dos presidentes de cada um dos partidos, depende desse alinhamento político que a gente pretende, né? Mas todos esses partidos são partidos de direita, são partidos que defendem, né, um modelo de gestão, um modelo de sociedade que a gente entende como sendo um modelo ideal, né? E, obviamente, a gente não tem interesse e não conversaria em hipótese alguma, né, com um partido que não tivesse alinhado a essas ideias, né? Partidos representados hoje pelo PT, pelo PSOL, e esses partidos que a gente considera, né, com todo respeito, obviamente, mas considera com outro alinhamento ideológico, com outro alinhamento político diferente, muito diferente do nosso, né, que é um alinhamento mais à direita, com preservação de todos os conceitos, né, de família, liberdade econômica e todos os processos que a gente entende como sendo corretos para uma sociedade mais justa. Então, além do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de esquerda representados aqui em Brusque, hoje o MDB estaria disposto a conversar com
com qualquer figura política da cidade. Com certeza, nós estamos sim dispostos, nós vamos fazer um alinhamento político, até porque nós não temos a verdade absoluta, né? O MDB é um partido que ele está hoje em Brusque alinhado à direita, então nós temos todas essas características, né? Mas não temos a verdade absoluta, nós temos outros bons partidos, o PP, que hoje tem uma boa representação na cidade, com pessoas com uma boa consciência política, a gente pode ter esse alinhamento, né? O Simas é do PP, o vereador Pirola, o Duda Hoffmann é o atual presidente, nós temos o próprio PL, né? Apesar dessa diferença local, mas hoje o PL é composto por pessoas que têm essa afinidade política de direita junto com a gente, né? O próprio Patriotas, onde o Dr. Jonas, que é do nosso grupo, né? Foi nosso ex-prefeito, ele concorreu a deputado estadual pelo Patriotas, também está alinhado, né, dentro desse contexto, mas é como eu disse, nós temos que conversar, debater, colocar na mesa quais são as nossas possibilidades para que a gente possa tomar as decisões. Considerando essas articulações, quantos candidatos você acha que vão ter na eleição? Hoje nós temos a imprensa divulgando 5 candidatos, né? Um candidato do PP, um candidato do Novo, um candidato do MDB, um candidato do DC e um candidato do PT. Então, eu acho que vai ficar nessa, realmente, na minha opinião, né? Vai ficar nessa média. Vai ter um candidato de esquerda, obviamente indicado pelo PT, né? A gente ainda tem dúvidas sobre nomes, né, porque é um mandato muito curto, 1 ano e 3 meses no máximo, 4 meses, um investimento, porque toda campanha tem um custo, a gente sabe disso, até por isso a gente queria evitar essa eleição totalmente desnecessária, que vai trazer um custo para os candidatos, para os partidos, né? Então esse candidato de esquerda e depois normalmente os candidatos, né, que vêm mais ao centro e à direita, né? Eu acredito que deva ficar talvez desse grupo de 4 ali que são mais ao centro e direita, talvez acredito aí no máximo em 3 candidatos, né? Até porque a gente sabe, Brusque é uma cidade que já mostrou isso nas eleições passadas, nas eleições anteriores também. É uma cidade que tende a ser mais de direita, né? Por isso a quantidade maior de candidatos, mas também temos que lembrar que essa divisão de votos entre os candidatos de direita não é muito salutar para uma concorrência eleitoral, né? Então nós temos que ter bastante cautela, sermos inteligentes o suficiente para que a gente alinhe essas estratégias, né? No sentido de que uma dessas pessoas que são pré-candidatas hoje, um desses partidos que estão participando desse movimento, encontre aí termos comuns e consigam se unir para que a gente tenha um resultado nas eleições dentro do esperado. Bom, para a gente finalizar, a entrevista até ficou bastante longa, já estamos com quase meia hora aí. Deixar um recado, uma mensagem nesse dia em que o senhor deixa a prefeitura, mas também já pensando, cogitando nas eleições que vão acontecer em setembro. Bom, em primeiro lugar é um sentimento de muita gratidão, primeiro as pessoas que me apoiaram, né, que tiveram... que me abriram as portas, Dr. Jonas, foi o primeiro prefeito ao qual eu trabalhei, o Arivec, o segundo prefeito, né, durante 6 anos e 6 meses participamos de uma reestruturação da prefeitura, como nós encontramos em 2017, né, aquele caos generalizado em todas as secretarias. Nós passamos praticamente 1 ano reorganizando todas as secretarias, as tarefas, o financeiro, o orçamento. Brusque não tinha crédito nem financeiro e nem crédito moral, né, com vários fornecedores, com empresas, e nós tivemos muito trabalho para essa recuperação. Tivemos 2017 um ano que foi bastante assustador, na verdade, porque quando nós íamos buscar crédito era sempre não, quando nós íamos falar com os fornecedores, mesmo locais, era que a prefeitura sempre teve fama de má pagadora, então isso tudo causou muitos transtornos. Recuperamos isso durante todo o mandato do Dr. Jonas, um trabalho bastante árduo, um trabalho bastante difícil, onde o Ari teve uma participação fundamental na busca de recursos estaduais e federais para o nosso município. Nós conseguimos
conseguimos fazer várias obras, melhorias na infraestrutura, modernizamos nosso processo de gestão, fizemos uma reestruturação em toda a gestão pública da Prefeitura de Brusque, tivemos grandes obras realizadas, a Beira-Rio concluída, um resumo bem prático daquele primeiro mandato. Governo do Ari, nós tivemos uma sequência de boas obras, uma sequência na infraestrutura da cidade, tivemos uma melhoria significativa na questão do atendimento hospitalar de Brusque, através da Secretaria da Saúde, a abertura do Hospital Dom Joaquim, que antes não abria para o atendimento, a gente chama do atendimento geral ao público, né? Hoje atende aproximadamente 5.000 pessoas mês, que tira um pouco do Hospital Zambuja aquela carga de pessoas ficarem 4, 5, 6 horas na fila esperando para ser atendido, até na urgência e na emergência. Tivemos outras grandes obras, a ponte aqui do centro dando início, deve estar sendo concluída até o final desse ano, o projeto Fomplata, do qual tive a honra de ser uma das pessoas responsáveis pela condução desde o primeiro momento, toda uma preparação e o final desse projeto todo com a aprovação desse financiamento importantíssimo para a nossa infraestrutura, para o município de Brusque, o reconhecimento no Senado Federal por ser uma das cidades exemplo em gestão financeira, em gestão administrativa. Não se faz isso sozinho, nós temos um grupo de funcionários e servidores públicos na prefeitura que eu tenho que tirar o chapéu. Eu, sinceramente, quero externar aqui meus agradecimentos a todas essas pessoas que trabalharam comigo durante esses anos, pessoas fantásticas, criamos um laço profissional, um laço inclusive de amizades com essas pessoas, e eu só tenho muito mesmo a agradecer. Tivemos uma participação efetiva na implantação do anel de fibra ótica na nossa cidade, que naquela época as pessoas, mas não aparece, não é obra, mas fundamental para o avanço tecnológico da nossa cidade, potencializando todo o acesso às escolas, às UBSs, e em virtude disso nós tivemos esse ano a implantação do Google for Education nas escolas, que nós somos hoje também exemplo em nível nacional do uso de tecnologia na educação, ou seja, todos esses processos da qual eu fiz parte, eu tenho muito orgulho, tenho muita honra de poder ter contribuído para Brusque durante esses 6 anos, e 6 meses, e agora é o momento de dar um outro passo. Sabemos que tem todo um processo de escolha da sociedade, da comunidade, então eu deixo na mão da comunidade, da sociedade, avaliar todos esses processos. Eu sei que nós também deixamos muitas coisas ainda por fazer, temos muita responsabilidade em relação ao município como infraestrutura, nós temos algumas falhas, nós temos que ser humildes para reconhecer essas falhas e corrigir, buscar soluções, buscar apresentar à sociedade soluções para que a gente possa chegar numa realidade ideal para Brusque. Então esse é o meu sentimento de gratidão pelas oportunidades que tive, pelos servidores que me acompanharam durante esse processo, meu muito obrigado, e agora vamos dar o próximo passo, colocar o nosso nome à disposição como pré-candidato para ver se realmente nosso trabalho foi ou não aprovado pela comunidade. Perfeito, obrigado, Molina. Muito obrigado, um grande abraço aos amigos ouvintes da Rádio Cidade.